reverendíssimo senhor pároco, padre Marco Antônio, demais reverendíssimos sacerdotes, caro irmão Lucas, caríssimos fiéis aqui presentes, com grande alegria recebi o convite para estar aqui nesta noite, pregando no 4º dia deste novenário. Se o tema geral do novenário é a santidade da verdadeira devoção à Virgem Maria, que leva a alma a evitar o pecado e imitar as virtudes da mesma Virgem, então convém, antes de tudo, meditar sobre aquilo em que consiste essa santidade e sobre a conveniência dessa imitação. A santidade, caros fiéis, é a característica inerente a tudo aquilo que não é comum, que não é ordinário, que não se mistura ao profano. E assim se dá em relação à verdadeira devoção que os fiéis devem ter para com a Santíssima Virgem. Essa devoção, se é verdadeira, é também santa, porque não se mistura e não se confunde com a devoção que tem a maior parte dos fiéis, com aquelas formas de falsa devoção que São Luís Maria classificou como sendo a devoção dos críticos, a devoção dos escrupulosos, a devoção dos exteriores, a devoção dos inconstantes, a devoção dos hipócritas. Essa verdadeira devoção é santa porque produz frutos de santificação, elevando as almas, edificando os crentes, fazendo-os assemelhar-se a nosso Senhor Jesus Cristo e a sua Mãe Santíssima, de quem ela é o espelho. Caríssimos fiéis, se essa devoção é santa, porque produz a imitação da Santíssima Virgem, essa imitação é absolutamente necessária para a nossa salvação. Sem imitar as virtudes de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, ninguém vai ao céu. Certa vez, e isso está relatado no capítulo 8º do Evangelho de São João, certa vez, Nosso Senhor, polemizando com os judeus, disse contra eles uma de suas mais duras sentenças: se filii abra estes, opera abra e facite. Se sois filhos de Abraão, fazei as obras de Abraão. Ou se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Nosso Senhor até reconhecia, e nem podia ser diferente, que os judeus eram descendentes de Abraão segundo a carne, segundo o sangue. Mas não podia admitir que eles fossem chamados verdadeiros filhos de Abraão, porquanto não imitavam as obras de Abraão. Não imitavam Abraão na prática da virtude. Sentença análoga pode aplicar-se aos falsos devotos da Virgem Maria. Se filii Mariae estes, opera Mariae facite. Se fosseis filhos de Maria, faríeis as obras de Maria e imitaríeis as suas virtudes. Nessa noite, somos chamados a meditar sobre a fé viva da Santíssima Virgem Maria. É a 4ª das principais virtudes elencadas por São Luís Maria no seu Tratado da Verdadeira Devoção. Meditemos, pois, sobre o que é a fé e sobre o que é uma fé viva, e tratemos de imitá-la. Em primeiro lugar, a fé não é um mero sentimento, não pode ser confundida
com o sentimento religioso ou com uma mera simpatia para com as coisas de Deus. A fé é uma adesão plena e total da inteligência à verdade revelada. E ninguém mais que Maria Santíssima viveu a fé. Ninguém praticou melhor essa virtude do que Maria Santíssima. Ninguém como ela aderiu com o seu intelecto àquilo que lhe era revelado. Educada na fé de seu povo, a Virgem Maria aprendeu a esperar o Messias. E quando recebeu de Deus, por meio do arcanjo, o anúncio de que o Messias nasceria justamente dela, de que justamente, precisamente por meio dela, a salvação viria ao mundo, ela não fez outra coisa senão aderir com o seu intelecto a essa verdade. Por mais improvável e absurdo que isso parecesse, do ponto de vista humano, por causa da sua divindade. Também aos pés da cruz, vendo seu filho morrer e depois recebendo o seu cadáver em seus braços santíssimos, também aí ela exerceu pleníssima e perfeitíssima fé. Ali, tendo nos braços o seu filho morto, ela lembrava-se daquelas palavras do arcanjo: ele se assentará no trono de seu pai, o rei Davi, e o seu reino não terá fim. Mesmo diante da morte de seu filho, a Virgem Maria manteve intacta e inabalável a sua fé, crendo na promessa feita por aquele que não engana e não se engana. Na sua adesão perfeita, na adesão perfeita de seu intelecto à verdade, a Virgem Maria nos ensina o verdadeiro modo de sermos católicos. Nos ensina a adesão plena que também nós devemos dar à verdade revelada. Nos ensina a dizer: eu creio em tudo quanto Deus revelou, em tudo quanto ensina a Santa Igreja Católica, porque Deus, que não engana e não se engana, lhe o revelou. Por outro lado, caríssimos fiéis, a fé não pode ficar restrita à mera adesão intelectual, mas deve também traduzir-se em obras. Perguntemos, pois, ao santo apóstolo Tiago o que é uma fé viva, e ele nos dirá na sua carta: a fé sem obras é morta. Mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Se a fé de Maria Santíssima é com justiça chamada fé viva, e ela de fato é vivíssima, é porque essa fé sempre traduziu-se em obras. De modo que a adesão da Virgem Santíssima a Deus não é a adesão simplesmente do intelecto, mas também a adesão da vontade. Em tudo ela aderiu a Deus. Em tudo quis conformar-se à vontade divina. Quando respondeu sim à anunciação, quando disse o seu fiat, ela não dizia apenas: sim, de fato será como Deus quer, mas dizia: sim, eu quero que seja como Deus quer. Quando teve de fugir para o Egito, ela não simplesmente sofreu passivamente a realidade que se lhe impunha, mas ia oferecendo as suas dores em perfeita conformação com a vontade divina. Quando sofria, vendo perdido o seu filho, que em Jerusalém estava, no templo, com os doutores, de novo, ela não sofria passivamente e simplesmente aceitava com o seu intelecto aquilo que se lhe impunha, mas aderia com plena decisão de sua vontade à realidade que estava diante dos seus olhos. Depois, aos pés da cruz, esta mesma Virgem, e ali sobremaneira, aderiu perfeitamente
a vontade do Pai. Aos pés da cruz, ela não era mera espectadora. Não era simplesmente uma mãe sofredora que pacientemente suportava aquelas dores. Não. Ela era uma mãe oferente. Uma mãe que oferecia o seu filho ao Pai e que unia ao sacrifício de Cristo o próprio sacrifício da sua vontade. Se um dia Abraão subiu o monte Moriá, levando de um lado o seu filho e de outro lado a tocha, a Virgem Maria subiu este mesmo monte, vendo o seu filho que carregava o lenho da cruz, qual lenha de Isaque, e trazendo no seu coração a tocha viva da fé, e de uma fé viva, de uma fé ativa. Aos pés da cruz ela se fez corredentora nossa, e mereceu ser chamada Senhora e Rainha de todos os homens. Se por graça ela já é nossa Rainha e Nossa Senhora, ali, por obra sua e por merecimento seu, ela o mereceu por um novo título, porque oferente. Mereceu-o por novo título, porque oferecia o seu filho ao Pai. Ali a sua fé, provada pelo fogo, demonstrava ser viva, inabalável, intacta. Também nós somos chamados, pois, a ter como de Maria uma fé viva. Isto é, uma fé que mereça tal nome e que ao mesmo tempo se traduza em obras. Se quisermos ser filhos de Maria, é preciso aderir com o intelecto e com a vontade aquilo que Deus nos revela e aquilo que Deus nos ordena e nos pede. Se quisermos ser filhos de Maria, é preciso que imitemos as obras de Maria. Diante desta verdade, porém, o coração do fiel pode se ver assustado. Como é que poderei imitar as obras da mais perfeita de todas as criaturas? Como é que poderei imitar as obras da Santíssima Mãe de Deus? A resposta ensina-nos a humildade. Nós não o poderemos, não por nós mesmos, mas o poderemos sim pela graça. Se olharmos para nós e detivermos apenas em nós o nosso olhar, então cairemos no desespero, porque nada há entre nós e a Virgem do ponto de vista natural. Nós não somos semelhantes a ela. Tudo em nós é fraqueza, miséria, pecado, mazela. É preciso então que o nosso olhar, não se detendo em nós, erga-se até Deus, eleve-se ao alto, e então esperaremos tudo da graça. E a graça pode nos fazer santos. Com o auxílio da graça, e só com o auxílio da graça, poderemos sim imitar, segundo a nossa capacidade, as obras de Maria Santíssima. Sem a graça nada poderemos. É por isso que o fiel católico e o verdadeiro filho de Maria, nada esperando de si, tudo espera de Deus. É por isso que o fiel católico, esperando em Deus, pode imitar aquela que nos seus pensamentos, nas suas palavras e nos seus atos, foi perfeita adesão a Deus. Nos seus pensamentos, a Virgem guardava e meditava tudo o que via do seu filho. Nas suas palavras, ela só fazia aderir, louvar e mandar que se obedecesse a Deus. Diante do anúncio do anjo, ela disse: faça-se. Diante de Isabel, ela proclamou: o poderoso fez em mim maravilhas.
diante dos serventes em Caná, ela disse: fazei o que ele vos disser. Adesão, louvor e mandato de cumprimento da vontade de seu Filho. Sim, com a graça de Deus, nós podemos imitar esta Virgem. No Apocalipse, ela é com efeito retratada como mulher vestida de sol, que tem a lua debaixo dos pés e a cabeça coroada com um diadema de 12 estrelas. Este sol que revestiu a Virgem é a graça de Deus. O favor divino com que ela foi cumulada desde o primeiro instante de sua existência. Ela é a vestida do sol. Ela é a gratia plena, a cheia de graça. Mas correspondendo a essa graça, ela calca a lua. Ela tem a lua debaixo dos seus pés. A lua é figura de tudo aquilo que é instável, de tudo aquilo que é transitório, de tudo aquilo que não tem consistência. A lua é a senhora das marés, a senhora do caos. É aqui também um símbolo do pecado. A Virgem é aquela que pisa a lua. E isso equivale a dizer que ela é aquela que esmaga a cabeça da serpente. A Virgem é aquela que calca tudo quanto é caótico, instável, pecaminoso, inconsistente. Mas ela só o pode fazer porque antes ela é a revestida do sol. Só por ser plena de graça, só por ser superabundante da graça de Deus, ela pode calcar perfeitamente a cabeça de Satanás. Mas também só porque na sua vontade ela quis perfeitamente corresponder à graça de Deus. E porque correspondeu perfeitamente a essa graça, ela é coroada de 12 estrelas. Tendo recebido a graça, ela lhe corresponde, e por isso Deus lhe dá o prêmio da glória. Caríssimos fiéis, cada um de nós, em distinta proporção, é chamado, pois, a cumprir este mesmo itinerário. Cada um de nós é chamado a calcar a lua. Cada um de nós é chamado a esmagar o pecado, a combater os vícios e vencê-los. Mas só o podemos fazer por graça de Deus. É por isso que os católicos, não confiando em si, confiam no seu batismo, confiam na confissão, confiam na Eucaristia, confiam, enfim, nos sacramentos em geral e na oração. Confiam no sol para poder esmagar a lua. E aqueles que o fizerem podem esperar um dia uma coroa de glória. Ao celebrardes a novena de vossa padroeira, a Senhora das Graças, Rainha nossa e Mãe de todos os fiéis, vós sois convidados a imitar, pois, o seu exemplo, a receberdes a graça de Deus e a, contando com esta graça, viver uma fé eficaz. Não uma fé simplesmente afetiva, mas uma fé que produza efeitos. Uma fé que transforme a vida em uma vida santa. Uma fé que, animada pela caridade, transforme tudo em obras de caridade para com Deus e para com o próximo. Que a Virgem Maria nos ensine e que a sua intercessão seja para nós penhor de graça e de salvação. Até o dia em que, se formos fiéis
aquilo que Deus nos convida a sermos, ouviremos de Cristo: vós fostes filhos de Maria, porque fizestes as obras de Maria Santíssima, minha mãe. Entrai, pois, para o meu reino eterno, e com ela regozijai-vos eternamente na glória da Trindade Santa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.